E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Bom ou não? Começou o Campeonato Brasileiro, o melhor campeonato de todos, o mais disputado do mundo. Vamos comentar aí a primeira rodada, o que vocês acharam, o que eu achei dos jogos, os principais jogos, algumas coisas a comentar como a queda do Mano Menezes. Sim, na primeira rodada já temos o primeiro técnico que, ó, caiu, vazou fora. Então vamos comentar como é que foi essa rodada. Bora começar. Seguinte, eu vou comentar aqui os jogos que eu assisti primeiramente e os principais jogos aí que depois eu vi melhores momentos, puxei estatísticas, tudo e tal. Então vamos começar então. Começando aqui, ó, por exemplo, Flamengo e Internacional. Um bom jogo, tá? Um jogo bem disputado, assim. Eu achei até que o Flamengo ia ser um pouco mais superior pelo que se espera do Flamengo esse ano. Mas o Internacional tá com um puta time, um time muito bom, muito competitivo mesmo. Me surpreendeu até porque a mídia tá colocando aí o Flamengo como o time a ser batido essa temporada. Não acho que tá errado, com certeza, até o momento. Se mostra, se comporta como o melhor time, com certeza. Mas no primeiro desafio desse ano, tirando os clássicos ali, Carioca e tal, até porque são clássicos à parte, e os outros times não estão bem, né? Até porque o time mais forte que ele pegou aí foi o Botafogo, mas o Botafogo tá sem técnico. Então, no primeiro grande desafio, o Flamengo sentiu um pouco, viu? Eu fiz algumas considerações aqui, anotei algumas coisas para falar. Achei o Flamengo um pouco desacordado no primeiro tempo. Melhorou um pouco no segundo tempo, mas pecou bastante nas finalizações, né? O Inter foi mais para jogar no contra-ataque, né? Fez muito bem isso e foi um time frio, né, cara? Faltou um pouco ali pro Inter um pouco mais de velocidade até, mas o Inter, cara, ele foi para cima. O Inter, quando teve as oportunidades, ele não ficou com medo, entendeu? E o Flamengo, cara, precisa dar uma melhorada aí, porque quando tiver esses jogos mais pesados, precisa um pouco dos jogadores ali para chamar a responsabilidade. O Flamengo errou muito chute assim ao gol, né? Faltou um pouco mais de, não vou dizer vontade, que os jogadores do Flamengo teve sim muita vontade, um pouco mais de pontaria e entrar mais ligado, cara. O Flamengo tá muito desacordado. Depois não melhorada. Eu até achei que o Flamengo fosse virar, pra ser honesto, quando marcou o gol, porque o Flamengo tava bem em cima, assim. Eu até fiz uma aposta durante o jogo, assim, achando que ele ia virar. Fiz um bilhetinho ali, mas não deu certo. E o Flamengo empatou aí, certo? Agora vamos falar do próximo aí. Vamos falar aqui do Cruzeiro, cara. E Mirassol. Cara, o Cruzeiro estreou bem, tá? O Cruzeiro tinha essa coisa assim, vai entregar, esse time vai encaixar, né? Esses reforços chegou aí para ajudar mesmo. Como é que vai ser? E o Cruzeiro jogou bem, cara. Jogou bem. Claro que se espera mais, né? Tem coisa a melhorar sim. Mas pô, o primeiro tempo do Cruzeiro foi assim, muito forte, o time muito bem, entendeu? O Cruzeiro não ficou ali com medo de ir pra cima, que eu achei que o Cruzeiro ia ficar aquela coisa burocrática, né? O Cruzeiro tava bem burocrático. Mas não, cara, o Cruzeiro tava até ansioso demais pra marcar esse gol e marcou. O William jogou muito bem. Acho que ele com o Cássio ali foi os melhores em campo. Dudu e Gabigol ali deu a resposta também. O Gabigol baita de um gol assim que se espera dele mesmo, né? O Gabigol só faz gol de pênalti, é só gol fácil. Não, cara, fez um gol de centroavante mesmo, de camisa 9. Toma. O Cássio muito bem. O Cássio não tá mais aquela coisa lenta. Pô, ele saiu bem demais no pênalti. E, cara, pro Mirassol não foi uma boa estreia, cara. Não precisa ficar chateado, não. Até porque, se você vê os números frios, o Mirassol finalizou mais que o Cruzeiro, tá? Finalizou mais ao gol e chutes também. O Mirassol teve mais chutes e mais chutes ao gol e finalizou mais. Então, sim, parabéns, Mirassol. Apesar da derrota, fez uma estreia boa, sim, tá? Fez uma ótima estreia e foi bom isso, cara. Foi uma estreia boa do Mirassol, mas era contra o Cruzeiro e o Cruzeiro
gastou pra caralho e tá com uns puta reforço aí, craque. E é isso. Agora eu vou falar aqui, pra mim, um dos piores jogos da rodada, se não o pior, que é São Paulo Sport. Eu nem vou esticar muito nesse jogo aqui, porque é uma decepção. O São Paulo jogou muito mal, cara. Um time extremamente burocrático, sem comando, sabe? O jogador não tá respeitando mais o técnico. O Luciano foi sair lá, foi substituído e reclamou lá, deu chiliquim, né? Vou falar o quê? Luciano, como diria o Muricy, cuidar de craque é muito fácil. Agora, jogador que se acha craque já é mais difícil. É a primeira vez que o Luciano dá esse chilique aí. O Calera errou um pênalti assim, meu Deus, jogou a bola lá na lua. É isso, cara. O São Paulo, se não mudar, sei lá, trocar de técnico, é um candidato à segunda parte da tabela ali, cara. Não adianta você ter um time titular bom no papel, mas se o time titular nem o time titular tá encaixando, né? Que tipo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de elenco, tá? É ter elenco pra aguentar esse campeonato que é difícil pra caralho, principalmente no Brasil, que você faz 60 jogos aí, um time que vai até o final dos outros mata-mata, então você cansa muito. E o São Paulo vai jogar Libertadores esse ano, vai? Então, tá nos outros campeonatos também. Então, tipo assim, eu vejo um bom time titular, mas não vejo um time que vai brigar por título, não, cara. Sinceramente, São Paulo tá uma draga. Um dos piores jogos que eu vi na rodada foi o de São Paulo. E é isso. Teve também Grêmio e Atlético Mineiro, cara. Um bom jogo também, tá? Um jogo bom. O Atlético começou bem, cara. Começou indo pra cima mesmo. O Rony errou alguns gols, tá? Assim, na cara, dois, assim, no começo, no primeiro tempo, na cara. Mas o goleiro, o Volpi, ele tava numa noite, assim, inspirada, cara. O Volpi, ele tava numa noite inspirada e ele, cara, catou muito o Volpi. Muito mesmo. O Grêmio tava ali um pouco assim, mais acuado, né? O Atlético muito para cima. E a gente lembra muito bem que o Atlético fez contratações, né? Então se esperava. O Atlético já tinha uma base um pouco forte e tal. Apesar assim, terminou o campeonato passado brigando por cair, mas foi finalista da Libertadores, né? Teve algumas baixas, o Paulinho saiu e tal. Mas o Atlético ainda continua forte, tá? Dá uma pausa aqui e beber esse copo que é bonito, né? Do Batman, é namorado que me deu um beijo, amor. Mas vamos continuar aqui. Tivemos Fortaleza e Fluminense, né? Então tivemos a primeira queda. O primeiro técnico, eu acho que já teve em outro campeonato brasileiro, assim, o técnico cair na primeira rodada. Alguém sabe me dizer? Eu vou procurar saber, que eu não lembro. Ai, cara, o Brasileirão tem suas peculiaridades, né? O técnico já cai na primeira rodada. Isso é muito Brasileirão, né, cara? E tipo assim, uma incompetência da direção do Fluminense, tipo assim, pô, vocês demorou, sei lá, quantos jogos o Fluminense fez esse ano até agora? Uns 15? 15 jogos aí pra ver que o problema era o técnico. Aí no primeiro jogo do Brasileirão, vocês mandam o cara embora. Então assim, cara, eu já vou falar. Fluminense vai brigar na segunda parte da tabela também, tá? E eu não vejo o Fluminense brigando por coisas maiores, tá? Eu não vejo, honestamente. Não adianta você ter um time ok, tá? É um time ok titular se você não tem elenco, tá? O Fluminense não tem elenco, não vai arrumar nada. Fortaleza muito bem. Fortaleza sempre constante, né, cara? Aí uns 3 anos aí, Fortaleza constante, já foi finalista sul-americana, mas você vê um time que compete, cara, um time que tem vontade, vê os jogadores do Fortaleza assim, com vontade, e você não vê ninguém no Fortaleza com, tipo assim, acima do peso ou com preguiça de jogar. Não, os caras vão jogar mesmo, não importa onde que é, com quem que é, e o Fortaleza vai fazer um bom trabalho esse ano aí, sim, me parece. Talvez briga ali na primeira parte da tabela, ali, briga talvez uma vaga na Libertadores também, mais uma vez. Isso é bom, cara, isso é bom pro futebol nordestino aí. De parabéns aí, o Fortaleza aí, muito bom, cara, muito bom. 2-0 fora de casa. Porra, esse aí, Fortaleza, até o momento você é o líder do campeonato, hein? Que beleza, hein? Juventude e Vitória. Eu não assisti esse jogo, mas Juventude promete, cara.
time competitivo aí também, tipo assim, um pique Fortaleza aí. Subiu ano passado, se manteve, ganhou grandes jogos, tá? Muita gente não se lembra, ganhou de times grandes, tá? O time estava lá brigando por título, brigando por Libertadores. Não estreou com o pé direito, parabéns Juventude aí. Eu não tenho muito a comentar porque eu não vi esse jogo aí e tal, só melhores momentos ali. Mas é um time, ó, vai competir bastante também. Já falei do Flamengo Internacional, Palmeiras e Botafogo, cara. Esse jogo foi bom, uma pena ter ficado 0 a 0, né? Foi aí junto com São Paulo e Sport, os jogos que não tiveram gols. Um baita jogo, tá? Um jogo muito bom aí do Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras e Botafogo sempre tem jogos bons, né, cara? Nos últimos 2 anos aí. Porra, já parei de pensar aqui. Baita jogo, né, cara? Jogou muito bem, tá? Eu achei que o Botafogo me surpreendeu. Acho que esse tempo de preparação do Botafogo teve, igual o Cruzeiro teve também, o Vasco, enfim. Foi bom, cara. O Botafogo foi muito bem. Tava jogando fora de casa, mas foi pra cima, com muita vontade. Faltou pontaria ao Botafogo, tá? Patrick de Paula aí voltando a jogar, cara. Jogou razoável. Mas eu gostei, cara. Falta melhorar a pontaria aí. O Palmeiras, cara, continua um pouco burocrático, cara. Fez as contratações aí e tal. Manteve uma base, se reforçou. Mas, sei lá, parece que falta alguma coisa ali pro Palmeiras, sabe, vir forte de novo. Mas, tipo assim, agora os outros times já aprenderam como é que é esse time do Palmeiras, sabe, se comportar bem contra o Palmeiras, mesmo lá na casa deles. O Palmeiras me parece, tipo, nos últimos 3 jogos, inclusive no jogo contra o Corinthians, que ele começa o primeiro tempo mal, cara. Ele demora, assim, sabe quando você liga, assim, o carro a álcool, assim, demora. Tipo, o Palmeiras é isso, cara. Nos últimos jogos ele demora a encaixar. Isso é perigoso, cara, porque o Botafogo tá com pontaria ruim, mas se tivesse era 0. E aí, Botafogo não é qualquer time mais, cara. O Botafogo tá forte, entendeu? Então o Palmeiras tem que ficar esperto, que não adianta ficar arrumando pressão depois do segundo tempo e tal, no final. Aí já é tarde, meu amigo. Aí não adianta, tá? Se o Palmeiras quer ser forte, brigar por títulos, porque fez essas contratações, vai ter que ter um tchan a mais, tá? Tá faltando vontade. Eu que achava sempre os jogadores do Palmeiras muita raça, com muita vontade, mas dessa vez tá ruim, tá devagar. Os outros times aí já aprenderam como é que vocês jogam, né? Vamos falar aqui também, ó. Vasco e Santos. Eu assisti esse jogo. Um jogo muito bom, eu gostei. O Santos começou muito bem, controlando o jogo. O Vasco estava com uma dificuldade de sair tocando. O Vasco se embolava. O Coutinho parece que estava jogando sozinho ali. Mas aí o Santos foi indo, cara. E aí o Barreal sozinho ali, numa atrapalhada do Vasco. Nossa, cara. O próprio jogador perdeu a bola, ele não correu. O cara passou nas costas do zagueiro e já mandou gol Barreal 1 a 0. E aí, eu achei que o Vasco ia. Porra, falei, não é possível, o Vasco vai tomar uma goleada. Mas não, cara, o Vasco me parece deu uma acordada assim, pá. Aí foi pro intervalo, 1 a 0 e tal. Voltou pro campo, não fez nenhuma alteração, cara. Eu também não entendi. Mas aí o Vasco começou indo pra cima e tal. E aí o Vasco empatou, cara. Empatou. E eu falei, cara, eu acho que o Vasco vai virar, hein? O Vasco é o time da virada. E aí eu, porra, queria ter uma graninha ali pra fazer um bilhete ali na hora, assim, porque o Vasco começou a ir pra cima. O Vasco começou a ir muito pra cima, a controlar o jogo. E não deu outro, cara. O Vasco chegou e virou o jogo. Jogando bem, tá? Não é tipo assim, nossa, foi um milagre ali, achou uma bola. Não, o Vasco jogando bem pra cá. Jogando bem, achou ali e conseguiu fazer o segundo gol. Então, Vasco tá de parabéns, ótima estreia, buscou o jogo ali, né? Os jogadores foram pra cima mesmo, sem preguiça de jogar. De parabéns, o Vasco tem um time bom, tá? Vamos ver, é muito cedo para falar se o Vasco vai ficar na parte de cima ou na parte de baixo, tá? Agora o Santos, cara, tem um bom time titular, contratou jogadores aí e tal. Tem o Neymar ainda aí, mas a gente sabe, o Neymar fica até o meio do ano e vem embora e a gente nem sabe quantos jogos o Neymar conseguiu fazer.
Fez ótimas contratações aí. Mas o Campeonato Brasileiro, como eu falei lá no começo, é um campeonato de elencos. Não adianta ter só um time titular bom, tá? E sim, eu acho que o Santos vai ficar ali de meio de tabela, cara. Tá? Vamos ver mais pra frente. É um time que é competitivo, sim, mas tem uns apagões, tá? Principalmente ali nas laterais, principalmente jogada aérea, cara. Já reparei que o Santos toma uns gols assim de jogada aérea meio bizarro, cara. Tipo hoje, tá? Um gol assim, meu Deus. E olha que o goleiro, o Gabriel Brazão, defendeu muito, hein? Defendeu muito mesmo. Eu acho que foi o melhor jogador do Santos em campo, mas não foi suficiente, tá? Então o Santos tem que melhorar um pouco essa parte defensiva, principalmente contra-ataques e jogadas aéreas, tá? Que aí o Santos se perde muito nesse tipo de lance aí. Precisa melhorar se quiser alguma coisa, tá? Senão vai ser só mais um time aí arrumando nada. A verdade é essa, não adianta. Você, torcedor santista, não se iluda, tá? Não vai ter muita coisa pro Santos, não. Bahia e Corinthians tá. Acabou, né? Tava acontecendo aí o. Não, tá acontecendo ainda, né? Tá acontecendo ainda. O Bahia vai ganhando por 1x0. Ainda eu não assisti, não estava assistindo, tô aqui gravando aqui. Era pra ser uma live, mas eu ainda não aprendi muito bem os mecanismos de live aqui do YouTube. Então eu gravei mesmo, tá? Mas estou me preparando para ter lives aí. Então o Bahia já começou bem, em casa vencendo o Corinthians aí, deve estar na ressaca do título paulista aí também, né? Os caras devem estar cansados. Depois eu vou assistir e comentar aí, tem o Bragantino e Ceará amanhã. Vamos ver aí, o Bragantino também, o Inhaca do Cão, vamos ver se eles estreiam bem, ou se o Rosão estreia bem. Mas é isso, meus amigos. Eu gostei aí dessa primeira rodada do Brasileirão. Bons jogos, tá? Gostei. Eu achei que na verdade ia ter gol em todos os jogos, mas o Brasileirão tem dessas, né, cara? Por exemplo, eu achei que o Palmeiras e Botafogo ia ficar uns 3x2, 2x1, 4x3, né? A gente sabe como é que é. Botafogo e Palmeiras tem uma rivalidade dos últimos 3, 4 anos aí, muito forte. Então ficou assim a rodada, ó. Fortaleza é o líder, acompanhado de Juventude, Vasco, Cruzeiro, fecha um G4, e depois vem Grêmio, Bahia. Aí vem Flamengo em sétimo, Internacional em oitavo, São Paulo em nono, Sport em décimo, Botafogo em 11º, Palmeiras em 11º também, não entendi muito bem essa tabela aqui do GE. Bragantino em 13º, deve ser critério de gol, né? Mas era para ser 12º. Ceará, Atlético Mineiro, Santos, Mirassol, Corinthians, Fluminense, Vitória. Então, né, tivemos esses jogos aí e assim ficou a tabela. Vitória em último e, honestamente, eu acho que Vitória dificilmente vai se salvar. Sim, na primeira rodada, e eu já estou falando, muito provável que Vitória seja o primeiro candidato a rebaixamento. Não quero, gosto do Vitória, mas desses outros times aqui, não sei. Vamos ver mais pra frente, tem Mirassol ainda, Fluminense aí também, meu Deus. Esse futebolzinho aí, meus amigos, vocês não vão passar 2025 não. Mas eu gostei, cara, gostei da primeira rodada do glorioso Brasileirão. Foi muito bom, foi grandes jogos aí. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui até o final. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Eu vou procurar fazer vídeos toda rodada comentando aí, toda rodada do Campeonato Brasileiro. Continuarei fazendo shorts também que eu parei. Então, por isso que eu falo, se inscreve aí. Estou naquela rede vizinha, o TikTok lá, tá? Então vocês me seguem lá, procura lá, comentários leigos, beleza? E é isso, meus amigos. Até uma próxima, e se Deus quiser, numa live. Valeu!